E como que era escolhido quem era de infantaria, assim? Tipo, porque eu não queria, eu queria ser um arqueiro naquela época, ficar lá de boa. Então, se você quisesse ser arqueiro, você tinha que ser inglês, né, cara? Porque... Basicamente, porque arqueiro era a arte da guerra inglesa. Ah, é? É, os ingleses, tipo assim, a gente joga futebol hoje, na Idade Média os ingleses brincavam com arco. Entendi. As crianças já, com 8 anos de idade, já cresciam aprendendo a disparar arco longo, cara. Entendi. As outras civilizações não usavam. Não, muitas usavam. Tipo, se você pegar os mongóis, por exemplo, até faço muitas referências lá no canal sobre os mongóis, né? Aí eles usavam cavalo, né? Isso, eles tinham os arcos recurvos, né, compostos e tal, então... Eles também eram excelentes arqueiros, os melhores de todas as civilizações. Só que no caso assim, da Europa específica, os ingleses é que desenvolveram vamos dizer, essa cultura do arco. E aí todo mundo era um arqueiro potencial, cara. Todo mundo. Desde um camponês até um cavaleiro. O cara sabia disparar um arco. Parece ser muito inteligente, né? Ajuda pra você caçar se você precisar... E, pô, se tiverem invadindo o castelo, você tem 1 bilhão de arqueiro pra... Exato, exatamente. É por isso que os franceses tomaram tanto pau na Guerra dos 100 Anos, cara. Porque o francês era o seguinte, nós somos cavaleiros, né? Aquela ordem, aquele status da cavalaria, né? Nós somos cavaleiros medievais, aquelas armaduras pesadas e tal. E os ingleses não queriam nem saber, cara. Os ingleses iam só no cuspindo seta. Pode crer. Entendeu? Só isso, não queriam saber de mais nada. E aí os caras... Funcionou. Muito. Tipo, teve uma batalha que os ingleses... A Batalha de Agincourt, cara. Você assistiu aquele filme O Rei? Putz, eu acho que eu não vou lembrar. É, mas, enfim, depois você dá uma olhada. O Rei, que mostra o rei lá da Inglaterra, que o cara era tipo um bêbado, que vivia em bordel e tal, e ele acabou assumindo o reinado pelo seu pai, que morreu, né? Interessante. Em seguida, Henrique IV. E aí, nessa batalha específica, cara, foram 5.900 ingleses. 5.000 eram arqueiros. Contra 25 mil cavaleiros franceses, cara. No cavalo, 25 mil cavalos. Não todos no cavalo, mas cavaleiros que eu digo tipo, de ranking. Knight, Isso, Knight, exatamente. Isso aí, tipo, cavaleiros nobres, nobreza. Galera toda montadaça na armadura de placa. E naquela época já tinha as armaduras mais modernas, digamos assim. Cara, a Batalha de Agincourt foi o ápice da armadura de placa. Ah, é? Começou ali, iniciozinho do século XIV, iniciozinho do século XV, 1400 ali, 1401 em diante, e em Agincourt, 1415, já era a galera toda armadurada do início ao fim, cara. Pode ser. E aí os ingleses, tipo assim, só na flechada, cara. Mataram mais de 5.000 franceses, não sei quantos foram prisioneiros, e mandou matar os prisioneiros também. Então revolucionou. O arco longo inglês revolucionou a arte da guerra europeia, cara. Pode crer. Então eles ganharam muitas batalhas mesmo com números menores. E o arco conseguia ultrapassar uma armadura de placa? Não assim, vamos dizer, com tanta facilidade, e a gente também não tem, assim, evidências de que mostrem atravessava o tempo todo. Uhum. Não, atravessavam, tem muitas crônicas que mostram que, assim, crônicas vivas, tanto de franceses quanto de ingleses, dos dois lados, mostrando que as armaduras eram perfuradas, os cavaleiros caíam aos montes e tal. Então, assim, como era uma chuva, uma saraivada de flecha, vamos dizer assim, sempre batia em alguma parte mais fina da armadura ou alguma parte exposta. Ou às vezes entra no teu olho sem querer. Isso, claro, pô. Tem exemplos de armadura entrando no olho, inclusive. Uhum. Então rolava. Atravessava, sim. Quanto? Aí a gente não sabe. Precisa de mais estudos pra gente entender. Entendi. Mas atravessava, sim. Eu imagino que deviam Entendeu? existir tecnologias de pontas de flecha diferentes. E isso, tinha uma tecnologia de flecha chamada flecha Bodkin, que o nome dela era perfurador de armadura. Ah, põe aí a flecha Entendeu? Bodkin pra gente ver. Bodkin, isso aí. Bodkin com demudo mesmo. E o que ela tinha de mais nela que fazia ela perfurar? Fina. Era uma flecha de metal, né? Já, de aço, flecha Ela de inteira. aço, claro. Isso. Não, na verdade, ela tinha uma ponta mais afinada. Olha aí. Ah, Tá vendo? entendi. Olha aqui. Olha essa aí, tá vendo? Ou seja, tudo, assim como essa Pode espada crer, aqui, tudo que é mais fino na ponta, ela tem um ponto de pressão muito mais específico. Ela vai rasgando conforme ela vai cravando na placa, entendeu? Então, essa flecha foi muito usada na Guerra dos 100 Anos. Entendi. Então, ela era chamada perfurador de armadura. Então, tem muitos exemplos. Tem um historiador, cara, fantástico, chamado Clifford Rogers, que é o cara mais premiado sobre Guerra dos 100 Anos. Na minha opinião, o melhor historiador militar da Idade Média. E ele mostra, assim, ele tem um artigo muito bom falando sobre o poder do arco longo. O
cara mostra assim, todas as crônicas que falam sobre o poder do arco longo lá na Guerra dos 100 Anos. Como que elas matavam mesmo os franceses assim aos montes, cara. Pode crer. E quem que era responsável por chegar nessas novas tecnologias naquela época? Quem que inventou o arco longo? Quem que pensou nessa flecha diferenciada aí? Assim, o desejo de ganhar guerras é uma constante na raça humana, né? Então, assim, novas tecnologias foram surgindo para lidar com novas tecnologias, né? Tipo assim, se a gente parar para pensar no arco longo, o arco longo não foi uma invenção inglesa. Ah, não? Não. Foi uma invenção escocesa, Coração Valente. Olha lá. Na verdade, Eduardo I, cara, ele que era esse rei de Coração Valente, ele aprendeu a usar os arcos longos com essa invasão da Escócia, que eram os escoceses que usavam. Só que, curiosamente, os ingleses adotaram muito mais e passaram a usar muito mais do que os próprios escoceses. Pode crer. Entendeu? E a vantagem do arco longo é que ele tinha mais pressão na corda, por ser maior. Assim. Exatamente, cara. Eles tinham um impacto de... Tipo, você jogar um peso de ponta fina, imagina, um peso de ponta fina numa altura de quase de 1,5 m. Uhum. Um peso de ponta fina de 10 quilos numa altura de 1,5 m na ponta do teu pé, no teu pé. Nossa. Essa é a força, cara. Estraga. Uma vez caiu 10 quilos no meu pé. Imagina. Eu fui pro hospital. E detalhe, deve ter sido uma coisa talvez boleada, né? E tal. Vamos dizer uma anilha. Foi de raspão. Vamos dizer uma anilha, né? De musculação. Foi um negócio redondo, né? Se ela cai, ela arrebenta teu pé. Isso fato. Agora, imagina um troço fino. Uma ponta. Não, vai entrar feio. Vai entrar exatamente. até o fim. Então, assim, os ingleses foram, cara, os caras revolucionaram e passaram a adotar. Os escoceses meio que passaram a desvalorizar uma própria invenção deles, assim, passou a ficar em segundo plano. Ah, que interessante. Entendeu? Lá, eles estão usando, mas não... Deixa pra lá. Eles estão usando melhor do que a gente, ferrou, né? Agora que é hype, eu não quero mais. Eu só gosto quando não é hype. Raiz, né? Virou modinha, não quero não, cara. Exatamente. Pode então, eles usavam muito, cara. Usavam muito bem. E em relação a Coração Valente, né? Então, a armadura é um problema, pintura na cara é um problema, as técnicas usadas nessa batalha, um problemão. Então, assim, tem muita coisa errada, cara. É claro, pô, Thiago, mas aí você é chato, cara, que fica apontando os erros. Pra ensinar, né? Pra ajudar. É o seu trabalho, pô. Saber como que realmente aconteceu as coisas. Exatamente. Tipo assim, eu não me divirto mais com filme, cara. Eu não me divirto mais com filme. Se eu assisto um filme, eu vou sempre analisar esses detalhes, cara. Entendeu? Minha esposa nem esquenta a cabeça. Ela assiste comigo e, tipo, já quer acertar, amor, o que você tá falando cara feia aí? Aí eu desabafo, né, cara? Mas, e detalhe, quando eu tô com alguém, algum amigo assim, eles mesmos me perguntam. Pô, Thiago, tem um monte de coisa errada aí, né, cara? Conta aí, o que tá errado aí? Eu acho interessante pra caralho, pra ser sincero. Pra entender realmente como que funcionava as coisas. Isso, porque é legal por isso, porque você abre, né, um pouco mais a mente. Claro, Hollywood precisa dessa, né, cara, e euforia toda, essa loucura e tal. A galera gosta disso, né? Claro. Mas, assim, do ponto de vista histórico, tem que saber separar mesmo, né? Então tem bastante coisa errada em Coração Valente, mas ao mesmo tempo, o Coração Valente, uma outra coisa muito errada que eu acho é a violência, né? A violência de Coração Valente é desmedida, cara. Assim, é fora do comum, né? Tipo o quê, assim? Porque, por exemplo, eu vi esse filme e eu era criança, né? Uhum. 10 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E depois eu vi um pouquinho durante a minha adolescência. Tem muitos anos que eu não vejo, né? Mas eu lembro que me marcou, tipo, membros voando, cara. Sangue jorrando assim, sabe? Explodindo. Cara, não era assim. Por quê? Primeiro, os caras usavam roupas. E o simples fato de você usar roupa já impede que haja esse fluxo sanguíneo, essa carnificina toda. Se usar cota de malha, menos ainda. No máximo que vai fazer é dar cortes mais que ficam ali. Exatamente, superficiais que ficam ali. Então, cortar um braço, cara, é uma coisa extremamente difícil. Pode crer. Cortar membros... Tinha que ser uma montanha do Game of Thrones. Cara, não era qualquer um que conseguia fazer voar coisas, braços e pernas. Cortar cavalo. Tem uma cena que o Wallace lá, ele pega uma espada e vem um cavalo na direção dele e chapuleta o cavalo com tudo. Imagina a força que ele tem que ter no braço pra segurar os ossos do cavalo enquanto ele tá deslacerando tudo. Entendeu, cara? Então, assim, tem muita coisa que é bizarra. Então, não é necessário ter tanta violência assim. Eu acho que... Mas vende, né? Sim. Acaba vendendo. Pode crer. Mas não era desse jeito. A galera pensa que Idade Média é essa loucura, né? Cara, você tinha que sair de casa já com seu capacete, né? Tipo, andar no Rio de Janeiro, cara. Eu posso fazer essa piada, né? Tá certo, não tem problema, né? Mas não era assim. Você tem algum filme aí que você acaba de assistir um corte do Monarch Talks
Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.